Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Chegamos, essa é a aula 59 de 60. Gente, está chegando ao fim a nossa segunda temporada da Mulher Inteira em Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa. Que aula que eu preparei para você nessa tarde de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre um segredo extraordinário para você se tornar uma mulher inteira, para você se tornar uma mulher capacitada. Uou! Você não tem ideia do que está preparado para a tua vida. Então, simbora, chegamos, chama a tua amiga, já aproveita aí e fala, vem para essa aula que vai ser incrível. Ontem, para quem chegou agora e não está entendendo o que está acontecendo, nós vivemos uma jornada da Mulher Inteira em Deus, aonde nós mergulhamos dentro de muitos temas maravilhosos. E calma, todas essas aulas estão salvas e liberadas para você lá no meu canal no YouTube. Então você tem acesso a 60 aulas, ok? Fora todo o conteúdo que tem lá para você. Então, temas incríveis, especiais, para você que não sabe aí como encontrar o seu propósito, o seu chamado, você que tem dúvida de como fazer um devocional, você que não sabe como criar uma rotina. Mulher, eu simplesmente entreguei assim o tudo, sem reserva. Transbordei na tua vida com temas extraordinários. E hoje não é diferente. Então o tema de hoje está assim, fiel àquilo que a gente vem vivendo e aprendendo. E eu te convido, a partir de agora, você já começar a entender que você pode viver coisas além do que você imaginava. Você pode viver coisas extraordinárias. O Senhor vai fazer você fluir em áreas da sua vida que talvez até ontem você não conseguia compreender. Eu vou desligar aqui o som, porque já iniciamos. E eu quero te convidar, como todos os dias, todas as nossas aulas, todos os nossos encontros, a pedir ao Senhor que Ele esteja conosco, nos direcione, nos ensine, nos capacita, nos fortaleça, tá bom? Simbora. Pai, nessa tarde de hoje, a qual nós estamos na penúltima aula, oficialmente, penúltima aula da jornada a qual o Senhor nos conduziu viver durante 60 lives. Eu te peço, Senhor, de todo o meu coração, e esse pedido continua sendo o mesmo de todos os dias. Esteja conosco, nos ensina, nos capacita, nos fortaleça, nos direcione, nos mostre, Senhor, o que viver, fazer e ser conduzida por Ti, ou aonde podemos melhorar, como podemos expressar as palavras que tem dentro de nós e muitas vezes não conseguimos liberar. Pai, que essa aula de hoje venha a ser transformadora, libertadora, restauradora, que seja uma live de abrir de mente, que seja uma live que vire aí, Senhor, uma chave de um potencial que essa mulher carrega e até hoje ela não conseguiu compreender. Eu te peço, te agradeço, fica conosco, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Meninas, suas lindas, deixa eu te falar, donas, estamos vivendo uma parte assim, tão maravilhosa das nossas vidas, caminhando com vocês durante todo esse tempo. Para quem chegou agora, recente na minha página, não conhece, eu tenho 40 anos agora, né? Fiz 40 anos, sou mãe de 3 filhos, sou casada há 22 anos, eu tenho uma história, eu tenho recomeços, eu tenho uma trajetória, tá? E através de tudo isso, dentro do meu casamento, como mãe, como esposa, como filha, como irmã, eu tive que mudar em muitos aspectos a minha vida, melhorar e até hoje ainda melhorando, caminhando, me conscientizando das coisas que devo ou não fazer, porém hoje com um olhar, uma visão mais ampla, mais assertiva, mais dedicada, e é o que eu procuro passar aqui para vocês todos os nossos encontros, em todas as nossas mentorias, no grupo aonde nós estamos, aqui nas lives que nós nos encontramos e em breve nos próximos projetos que eu irei liberar para vocês o que vai acontecer daqui para frente. Hoje nós estamos no penúltimo dia dessa jornada e eu quero entregar para você esse conteúdo com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E é um dos segredos assim que vai transformar a tua vida. Eu conversei um pouco mais cedo, coloquei ali para vocês uma publicação, a qual eu falei que se a mulher soubesse o quanto
ela carrega, o poder que ela tem, aquilo que o Senhor deu para ela, se ela entendesse de verdade quem ela é, qual é a sua identidade real, qual o seu posicionamento real, quem você é, você descobriria um segredo para mudar toda a estrutura da tua vida. Eu vou repetir, toda a estrutura da tua vida. Mi, não é apenas uma área, não, toda a estrutura da tua vida. Então eu vou te entregar um conteúdo que vai te trazer uma transformação em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor não muda a gente somente em um aspecto, Ele muda a gente por completo. Repete comigo, Deus não muda quem eu sou por um aspecto ou uma coisa, Ele muda por completo. O Senhor é pleno, é plenitude, Ele é completo, Ele não tem metade, Ele não é um Deus pequeno. Ele não é um Deus de dar pouco, Ele não é um Deus egoísta, Ele não é um Deus chantagista, Ele não é um Deus que precisa que você fique ali, ai, se eu não fizer, Deus vai me castigar, então eu preciso fazer. Não, Ele quer que você faça por amor, Ele quer que você faça porque você é obediente, Ele quer que você faça porque você entende quem Ele é, sabe? Então nós temos que abrir a nossa mente para compreender toda essa estrutura que eu venho conversando com você. Em breve, muito breve, dia 1º agora, nós entramos em junho desse ano. Gente, metade do ano nós vamos chegar. E eu quero já abrir aqui te perguntando, o que você fez até agora? O que tem mudado até hoje? Hoje já é dia 30. O que aconteceu de 1 de janeiro até hoje, 30 de maio de 2025? O que você pode dizer assim, meu, foi transformador, isso pra mim? Ou você vai dizer, Mi, em nenhuma área eu não tive sucesso, não tive transformação, não obtive resposta, eu não sei o que fazer. Qual é a sua resposta hoje? Consegui em alguns aspectos melhorar? Quase nenhum ou nenhum? Quem é você hoje? Como você chegou aqui nessa aula? Como está o seu coração nesse momento? Como anda a tua vida? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá tudo certo? Fala pra mim, porque aqui pra mim parece que travou tudo. Tá tudo certo? Amém. Deixa eu continuar. E por quê? Porque nós precisamos dar esse respiro de pergunta, resposta. E vocês sabem que eu trabalho muito isso com vocês. O se perguntar e se responder. Não esperar do outro as respostas que você tem. E o que eu vou entregar hoje é um dos segredos mais extraordinários. Eu estou preparando esse conteúdo para uma palestra que eu vou entregar, mas eu vou contribuir com a tua vida hoje. Sim, eu irei contribuir com a tua vida hoje. Ó, estou estagnada, sobrevivendo. Bora mudar essa história, ok? Vamos mudar isso aí. Mudar essa perspectiva em nome de Jesus. Hoje você sai direcionada, impactada, transformada e dizendo, eu vou conseguir, tá bom? Ó, então, só recapitulando para você, ontem nós conversamos sobre ouvir mais, falar menos. Vocês me prometeram que nós faríamos aí 3 dias de silêncio e ouvir mais, né? Nos conectar com a família. Falamos sobre uma reunião familiar. Você que perdeu a aula de ontem, respira, a aula tá salva, tá no meu canal no YouTube também. Você pode ir lá, é a aula 58, tá? Aula 58, que você pode assistir, também trazer esse conteúdo para tua vida, é transformador. E nós falamos sobre a importância de aprender a ouvir, de ler, ouvir e praticar. De novo, de ler, ouvir e praticar. Hoje eu quero trazer para você a importância de entender de fato a sua real identidade. Porque talvez você esteja que nem a dona que disse para nós, estou estagnada. Não sei para onde ir. Não sei como recomeçar. Ou como começar. Sair desse lugar que eu estou e eu não sei nem como eu cheguei, não consigo encontrar o motivo de eu estar aqui. Muitas vezes você vai entrar dentro de uma aula como essa, com esse pensamento. Eu não sei onde estou, não sei para onde vou, não faço ideia de quem eu sou, eu estou totalmente perdida. Então é exatamente o que nós vamos trabalhar hoje, nessa primeira fase, tá? Desse descobrindo quem você é. Descobrindo quem você é. Escreve aqui pra mim, descobrindo quem eu sou. Descobrindo quem eu sou. Nós vamos ter que descobrir quem você é. Quero ler um texto muito conhecido, mas que eu estou preparando uma palestra dentro desse um versículo
que eu vou ler para vocês, de 2 horas de palestra que eu vou entregar mês que vem em uma igreja. Dentro desse versículo, eu descobri coisas sobrenatural dessa entrega que o Salomão está dizendo para nós. É um mover que nós vamos entender, tá? Compreender. Então, assim, se eu fosse você, não ficaria com toda com toda essa aula, com toda essa grandeza de que eu vou te entregar só pra você. Seja uma mulher inteligente, convida mais mulheres para estar conosco. Então, pega um aviãozinho aqui, compartilha pra todo mundo, pra tua sogra, pra tua amiga, pra tua irmã, pra tua inimiga, pra quem você, todas as mulheres, gente, pra todo mundo. Pastora, líder de mulheres, pra todas, vai sem medo, descobrindo quem eu sou, tá? É a primeira parte que nós vamos trabalhar. Hoje eu vou trabalhar em 3 partes. A aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas eu tenho convicção que vai mudar a sua vida. Combinado até então? Ó, a dona estava aqui ontem, ela já está dizendo, eu não consegui ainda fazer a reunião. Não tem problema. Respira e vai, ok? Vai dar certo. Vai dar certo. Então, eu quero ler com você esse texto, na verdade, esse versículo, que eu estou preparando uma palestra de 2 horas e eu vou contribuir com a tua vida nesse tempo de qualidade que a gente vai ter hoje e entregar uma das aulas mais sobrenaturais que você já teve aqui dentro da minha página. Olha que nós já tivemos aulas aqui transformadoras do mover do Senhor, mas essa aula ela vai movimentar a tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Vou repetir. Essa aula de hoje vai movimentar a tua mente, o teu corpo e o teu espírito. Combinado? Nós vamos trabalhar essas 3 áreas da sua vida agora. Primeiro, eu vou ler com você Provérbios 14, um versículo, que é o primeiro. A mulher sábia edifica a casa, a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Por muito tempo, eu e você olhamos esse texto e trazemos uma visão casa. Você, teu marido, teus filhos, sim ou não? Como uma responsabilidade que está somente dada a você. Parece que o homem é isento dessa responsabilidade, olhando para esse texto, né? Vamos falar exatamente sobre esse versículo e eu quero abrir isso aqui para você. Quantas de nós não olhamos para esse texto e falamos, ai, eu não aguento mais, ouvi que eu tenho que ser sábia, ouvi que eu edifico, ouvi que não sei o quê. Tá, respira que não é sobre isso que nós vamos conversar. Esse texto, esse versículo, vai nos trazer um segredo que talvez até hoje você nunca tenha observado dentro dele. Qual é o segredo? Calma que eu já vou te revelar. Lê de novo comigo e vê se você pega isso aqui, ó. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Primeiro ponto que eu quero gerar em você é descobrindo a sua real identidade. Então é descobrir quem é você dentro desse parâmetro de visão que alguém muito inteligente, alguém muito sábio está ensinando para mim e para você. Está dizendo assim, olha de novo, lê de novo e se pergunta realmente o que eu quero te dizer. Porque por muitos anos eu sempre olhei para esse texto acreditando fielmente que ele estava reduzindo a minha vida e a sua a um parâmetro de família, casa e acabou. Não. Vai além do que você imaginava. Posso já dar todo o conteúdo? Posso entregar tudo já para vocês? Eu estou super acelerada, super animada. Posso? Vocês estão aptas para receber esse conteúdo, gente? Eu quero receber esse conteúdo? Escreve aí para mim, eu quero. Escreve eu quero. Pelo amor de Deus, me manda logo. Você que está no gravado, escreva aqui antes de eu começar. Você realmente quer esse conteúdo? Diz aí, eu quero. Manda. Bora. Simbora. Ok? Então, primeiro é descobrindo a sua real identidade. Quando a Bíblia está falando sobre casa, se nós prestarmos atenção no quesito casa, sempre o texto está narrando para nós estrutura, gente. O texto está narrando para nós construção. O texto está narrando para nós fortalecimento. Preste atenção, ó. Hoje eu vou romper, vou quebrar
uma crença dentro desse versículo, onde muitas pessoas não aguentam ouvir, porque só tem ela como base para uma casa destinada à família e casamento. Não! O texto, ele abrange muita coisa. Então, o primeiro segredo que eu preciso descobrir dentro desse versículo, lembrando que eu estou resumindo uma palestra que eu vou entregar de 2 horas, e eu estou trazendo para você esse conteúdo, você é exclusiva hoje aqui. Eu estou recebendo esse conteúdo com exclusividade, sim, tá? Com exclusividade. Eu nem queria deixar gravado, mas eu preciso deixar porque faz parte das nossas aulas. Então, quando eu descubro a minha real identidade, é o que o versículo está dizendo para mim. A mulher sábia, ela edifica a casa. A casa é você. A casa não é o todo. A casa é você. Antes de eu destruir alguma coisa sendo insensata, eu vou destruir a mim. Antes de eu construir alguma coisa sendo sábia, eu vou construir quem eu sou. Pega isso. Eu quero trazer essa visão desse versículo para a tua vida. Vamos? Entramos no texto? Entramos no parâmetro do que o Senhor quer nos ensinar? Então, todas as vezes que eu olhar para um texto que está dizendo casa, o salmista, Deus, Provérbios, o Salomão, seja quem for que estiver escrevendo, provavelmente ele está usando para a sua vida estrutura. Porque casa é uma construção. Casa é ter paciência, colocar ali os fundamentos. Lembra como é que fala, gente? Da parábola das 2 casas? Que um homem constrói uma na areia e outra na rocha? É exatamente isso, é casa também. E está sendo referenciado ali a minha vida e a sua. Não é a casa no literal, é a casa eu e você. Aqui é a mesma coisa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Então eu comecei a me perguntar, como que eu posso viver algo novo se eu não entendo quem eu sou? Qual casa eu sou? Uma casa que qualquer vento derruba? Uma casa que qualquer tempestade arranca as portas e as janelas? Uma casa que qualquer problema eu não consigo levantar e manter firme? É você essa casa? E aí eu quero te fazer pensar sobre qual é a sua real identidade. No que de fato você é boa em fazer. Qual parte da casa você se identifica? Você é a estrutura? Você é as paredes? Você é o telhado que cobre? Você é as paredes que mantém ali aquecido? Você é a estrutura que não deixa afundar? Qual é a sua identidade hoje dentro da sua vida, tanto espiritual como pessoa? Como você se encaixaria hoje? Como você se encaixaria hoje? Você sabia que tem mulheres que a identidade dela é o degrau? Eu estou trazendo uma construção completa para você? É o degrau. Como Deus te usa para que você leve pessoas para lugares que ela jamais conseguiria ir sem a tua ajuda. Olha o que eu estou fazendo você enxergar dentro de um versículo. A estrutura dessa casa, que é uma mulher sábia ou uma mulher insensata, é sobre eu e você. É sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes eu estou preocupada em ser completa quando o Senhor está perguntando para mim no que você realmente é boa. Qual é a sua real identidade dentro desse parâmetro inteiro? Como você se vê de verdade? Pare, pergunta e responde aqui para mim. Dentro dessa primeira parte que eu estou te comunicando. No que você se vê boa? Eu sou aquela pessoa que protejo mais, ou eu sou aquela pessoa que cubro com oração, que cubro com propósito, sabe? Ou eu sou aquela pessoa que realmente me pega assim, quem tá lá embaixo, levanto, ergo, não, sobe, evolua, viva. Ou eu sou aquela pessoa que sou muito firme e entendo o posicionamento, eu direciono, eu, sabe? Sempre estou lhe dando uma palavra, ajudando, porque o contexto é completo. Quem é você hoje? Procura a sua real identidade. Talvez no seu lado mãe você seja a mãe mais afetiva. No seu lado mãe você também pode ser a mãe mais protetora, ó. No seu lado mãe você pode ser aquela mãe mais incentivadora. No seu lado mãe você pode ser aquela mãe mais contínua, mas que sempre cobre com a cobertura de oração, que o Espírito Santo te direciona. Quem é você? Procure a sua real identidade hoje. Olha que incrível isso aqui. Procura a sua real identidade. Quem é você hoje dentro desse texto? Porque talvez você olhou e ficou com raiva do versículo.
Acham que só a parede, olha só, a parede é o quê? É uma proteção. É uma proteção. Sem parede, gente, não há casa. Tudo entra, tudo passa pela gente. Sem o telhado, não há como também viver na proteção, na cobertura. Chove dentro da minha cabeça, chove na minha cabeça, chove nos meus móveis. Então todas nós temos um porquê estar aqui. Eu e você, nessa jornada da mulher inteira, temos uma identidade. Juntas vamos formar essa casa. Juntas vamos ser esse exército que o Senhor está levantando. Juntas nós seremos uma construção para uma nova narrativa de mulheres realmente ali fiel a Cristo, obediente e que vive aquilo que o Senhor nos determina. Uau! Eu acredito que você já está aí começando a abrir a sua mente e compreender de fato qual é a sua identidade. Quem é você como esposa? É aquela esposa mais incentivadora? É aquela esposa mais contínua? É aquela esposa que olha e diz assim, meu, deixa eu falar uma coisa pra você, não faz assim porque não vai dar certo. Porque tem muitas mulheres que têm esse lado maravilhoso de olhar e dizer, meu, não faz. Olha, Deus me deu uma visão. Olha, eu tive um sonho. Amém. Um sonho. Quem é você? Eu tô respondendo amém pra Ângela, que acabou de chegar aqui. Fica à vontade, meu amor. Sabe, quem é você? Então, procura a sua real identidade. E esse é o maior segredo. Calma que eu vou te entregar o do texto. O texto tá dizendo pra mim qual é o segredo. E agora eu quero que você se pergunte. Peraí, mediante a tudo que nós estamos conversando, a minha identidade é... Achou? Se você puder, escreva aí, deixa a gente te conhecer. Dentro desse parâmetro, dessa visão que eu consegui te fazer enxergar, quem é você? Pra sua vida, você é a que é mais calmaria, você é a que é mais protetora, você é a que ora mais, você é a que vigia mais, você é a estrutura. Quem você é? No seu trabalho, como as pessoas te veem? Isso é identidade também. É identidade. É porque tem gente que acha que ter uma identidade é ser uma mulher empoderada, é ser uma mulher forte, é ser uma mulher que fala, é ser uma mulher que sabe, tem uma bela dicção. Não. Tem nada a ver. Nada a ver. Nós estamos falando sobre ser sábia. Esse é o segredo que eu vou te contar já já. Por que o texto vai dizer pra mim, pra você, seja sábia? Não seja insensata ou tola, dependendo de como estiver essa tradução. Eu quero que você olhe pra você e procure a sua identidade hoje. Porque dentro dessa identidade é aonde você vai ser forjada pra ser cada dia mais. Sabe? Uma mulher que alguém olhe pra você e diga assim, meu Deus, quanta sabedoria. Meu Deus, quanta dedicação. Meu Deus, como eu quero aprender com a fulana. Meu Deus, como eu queria ser como a ciclana. Eu quero que você seja referência de identidade. Eu quero que você entenda que o Senhor te chamou para ser referência. Ele está te chamando para ser capacitada nessa tarde. Dentro dessa aula. Primeira coisa, descubra a sua real identidade. Descobriu? Agora eu vou te contar o segredo do texto. Vamos lá? Porque vai ser sobre o segredo que a gente vai decorrer aqui. Tenho 2 partes ainda para te entregar. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola ou a insensata a derruba. Destrói com as suas próprias mãos. O texto tem um grande segredo para mim e para você. O segredo do texto está no o que é ser. E o texto vai nos dar isso aqui. O significado de sábio. E eu vou ler para você. Você vai ficar em choque, mas é a realidade. O significado é ir além do conhecimento. Não ficar só no técnico, só naquilo que você acha que sabe. É você ir a mais, ir além, na experiência. Qual é a experiência? É se envolver na capacidade de entender aonde você deve estar e fazer, como você deve comunicar ou sair do ambiente. Ser uma pessoa sábia é ter compreensão do que está acontecendo.
Ser insensata é dizer, deixa assim mesmo. Não tô nem aí, já fiz de tudo. Você fez de tudo o quê? Eu atendo muitas mulheres que quando chegam aqui no atendimento vai olhar pra mim e vai dizer assim, eu já fiz de tudo, eu não aguento mais. Qual é o tudo? Qual foi o seu limite? De verdade, o que você fez? Aí quando a gente começa a conversar e fazer toda a retrospectiva, ela vai entendendo que ela não fez nada. Ela apenas foi deixando. Aí quando chegou no limite, ela queria resolver tudo de uma vez. Não, a mulher sábia é diferente. Ela é eficaz. A inteligência dela é de forma tão surreal, extraordinária, que ela é eficaz em tudo que ela tem objetividade para fazer. O que é mais bonito ainda é que a sabedoria não limita o conhecimento dos fatos, mas a capacidade de entender o contexto e a condição que você está vivendo e a relação em que você está. Ter uma identidade fortalecida é compreender, ter sabedoria. Você não pode se limitar só àquilo que você aprendeu lá atrás, ou só o que sua mãe te falou, ou o que o seu pai te ensinou, ou o que seus avós viveram. Não. É abranger algo a mais. É entender a capacidade que você carrega, o potencial que você tem dentro de você. Cara, eu quero que você saia dessa aula hoje entendendo que o texto está dizendo para mim e para você que ser sábia vai além do que o que você imaginava. Ser sábia, olha aqui, a sabedoria envolve a capacidade de analisar informações, identificar se vai haver ali decisões equilibradas ou não. A sabedoria, uma mulher sábia, uma mulher inteligente, ela analisa o contexto geral antes de tomar a decisão, porque ela é uma mulher equilibrada. Toda mulher desequilibrada, ela não consegue decidir e conduzir nada na vida dela. Mas toda mulher inteligente, que a Bíblia está dizendo pra gente ser sábia, você edifica. Você edifica a sua vida, você edifica a casa, você edifica a vida dos outros, você edifica os seus filhos, edifica o teu casamento, edifica tudo. E edificar é um poder dado a nós de construção. Sabedoria. Olha aqui, meu Deus, é muito forte. Eu vou continuar. Quando eu olho para as ordenanças que a Bíblia nos dá sobre ser sábia, ela não está colocando na gente um limite de que você só pode ficar dentro de casa, viver dentro de casa, que você só foi feita para dentro de casa. Não! A Bíblia está dizendo que você pode expandir, porém, você tem que ser inteligente o suficiente para não destruir o que você construiu, porque você está saindo. Você tem que continuar construindo, mesmo que você não esteja presente no exato momento. Uau! Pessoas sábias demonstram empatia e consideração pelos outros. Entende os sentimentos. Busca soluções. Beneficia a si e aos outros. O texto está nos ensinando todas essas narrativas. Ser sábia não é apenas fazer uma comida. Não é apenas lavar uma roupa. Não é limpar uma casa. Não. Ser sábia é poder ouvir do outro a necessidade e ter tanta empatia a ponto de conduzi-los com sabedoria. É buscar soluções. Ser uma pessoa que tem consideração pelas outras. E isso não faz você ser menos do que o outro. Pelo contrário, te faz mostrar para o outro que a sua inteligência, a sua capacidade, a sua forma de ser sábia não te limita a não olhar para o outro com empatia e direcionamento. Posso terminar? Que eu tô na primeira parte. Eu falei que a aula é um pouquinho mais longa hoje. Olha aqui. A pessoa que é sábia, ela também tem um senso de responsabilidade diferente. Presta atenção. Olha o que eu vou ler pra vocês. Sábios costumam
Sábios assumem responsabilidades por seus atos e decisões, sem culpar os outros, e são capazes de agir de forma autônoma ou com discernimento. Você entendeu que o segredo do texto, ele está te convidando a ser sábia em um ponto tão grandioso que ele diz assim: se você for sábia, você edifica tudo. Casa é um contexto geral. Se você for sábia, mulher, se você for sábia, você vai conseguir demonstrar, você vai assumir responsabilidade, você vai entender o que está acontecendo, você vai respeitar os sentimentos do outro, você vai buscar soluções e benefícios que são para você e também para o próximo. Uau! Sábios assumem um autocontrole de eu não preciso culpar o outro para que eu saia bem. Não. Eu preciso me responsabilizar pelos meus problemas, pelas minhas coisas e pelo que eu estou vivendo. Precisamos parar de apontar o erro do outro e começar a apontar os nossos erros. Porque sábio age dessa forma. Vamos lá? Outra coisa que eu achei maravilhoso em que ser sábio é a sabedoria está eu não sei falar essa palavra, gente, já reli. A sabedoria está intrinsecamente, é isso, ligada à busca pela verdade e ao bem comum. Qual é a verdade? Não é a sua, a que você acha, a que você quer que todo mundo saiba. Não. Porque é uma diferença quando eu quero uma verdade para que eu possa esfregar na cara de todo mundo e quando eu quero uma verdade porque eu entendo que essa verdade vai me libertar, me liberar, me trazer cura. Não uma satisfação momentânea de olhar para o outro e falar, tá vendo? Como alguém diz assim, a verdade demora, mas quando apareceu, eu esfreguei na cara dela quem ela era. Não. A verdade é sobre nós. Quem é você é suficiente. A sua real identidade é suficiente, você não precisa estar provando. Você busca a verdade, mas você não esfrega na cara de ninguém a verdade. Vou repetir. Você busca a verdade, mas você não esfrega na cara de ninguém a verdade. Você deixa as pessoas entender que você tem verdade. Que você é de verdade. Que você é de verdade. A sabedoria é um conjunto de habilidades e características que permitem aos indivíduos não apenas conhecer o mundo, mas também compreendê-lo, interagir de forma eficaz e contribuir para o bem-estar individual ou coletivo. Aqui entra a casa, família. Olha que texto rico. Um versículo. Nos ensinando qual é a nossa real identidade. Olha o poder que a gente carrega. Pelo amor de Deus. O segredo está em ser sábia. Buscar sabedoria. Entender sobre as suas limitações e capacidades. Muitas mulheres que me ouvem, elas não param para se conhecer. Tem mulheres que eu atendo individualmente e quando eu pergunto o que você gosta de fazer, não sei. O que você sonha, não sei. O que você gostaria de viver amanhã? Ah, não sei também. Agora pergunta pra ela assim, qual é a dor? X. Qual é o problema? Y. O que você deixaria hoje? Tal coisa. Por quê? Porque a visão dela está somente na parte insensata. A visão dela está somente na parte que machuca. Ela não consegue ter uma visão de coisas que são boas, porque ela está tão ferida, ela está tão focada nesse mundo, enraizada, naquilo que ela carrega, que ela não consegue ver as perspectivas novas do que Deus já entregou para ela, ou seja, para você, o que Deus já entregou para você, o que Deus já deu para você, o que o Senhor determinou para tua vida, o quanto sua vida já mudou, mas você não conseguiu enxergar. Eu quero trazer uma narrativa para você, para a segunda parte. Se posicione com sabedoria, seja inteligente. Seja inteligente. Você precisa se posicionar. E o meu posicionamento não pode ficar refém daquilo que aconteceu. Encerrei a primeira parte, descobrindo a sua real identidade.
Você que chegou agora, a aula vai ficar gravada, depois você reassiste a primeira etapa e fica aqui porque eu vou dar as 2 últimas partes para você entender qual é o segredo que você carrega. Ó, por muito tempo, muito tempo fui essa mulher. E como é bom enxergar a transformação que você viveu. A chavinha virando. Um insight acontecendo na vida de vocês. Então vamos lá? A segunda parte é se posicionar com sabedoria. Se eu não tiver sabedoria, nós já fazemos toda a narrativa do que é ser sábia e por que Provérbios 14:1 tá dizendo para nós ser sábia. Não é carregar o mundo nas costas. Não é carregar a casa sozinha. Não. Não é ser responsável por tudo dentro de casa. Não. Vai além do que a gente imaginava. E essa visão tem que cair por terra. Nós vamos trabalhar muito isso aqui no meu perfil. Porque às vezes nós pegamos um texto e achamos que é o que todo mundo falou e acabou. Não, gente. Não. Calma aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então vamos lá? Se posicionar com sabedoria é entender que não dá para viver uma manhã extraordinária, presa no hoje, totalmente ordinário. Tem algumas coisas ordinárias que é bom da gente viver, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ok, eu estou falando daquilo que não faz mais sentido você carregar. Não tem o porquê você continuar com essas dores e essas mágoas. A culpa. Meu Deus, se tem algo que acaba com a nossa vida é a culpa. E você está carregando uma culpa de algo que você não tem culpa. Mas você se apegou tanto à culpa que ela caminha com você há mais de 10 anos. 3 anos. Como se realmente todo mundo vivesse menos você. Se que todo mundo pode fazer e construir coisas lindas e você não. Então você cada dia mais está derrubando com as próprias mãos a estrutura que é você. É isso que o texto está dizendo. Eu estou me anulando todos os dias para que outras pessoas se posicionem e vivam. Quem é você hoje? Eu comecei perguntando e eu quero continuar. Precisamos parar de validar a culpa na nossa vida o tempo inteiro. Precisamos abrir espaço para o perdão e esquecer, no sentido, não é que você vai esquecer, vai dar amnésia. Não, vocês sabem disso. Mas é necessário deixar para trás de verdade. Para de remoer o que foi, mulher. Às vezes nós ficamos presas em pessoas que já nem existem mais aqui no mundo físico. Estamos tão aprisionadas a pessoas que não fazem mais parte da nossa vida, da nossa história. Um apego emocional pode levar você para o inferno. Deixa eu falar isso aqui para você. Um apego emocional que você não tem inteligência e sabedoria para desapegar pode te levar ao inferno. Por quê? Porque você vai se limitar à falta de perdão. Você vai se limitar ao não viver aquilo que o Senhor te ensina. Você vai se limitar a não ser feliz. E a Bíblia nos ensina a ser feliz. A não amar. E a Bíblia nos ensina a amar. É como se você estivesse dando golpes na sua carne todos os dias. Porque você não quer ser liberta. Você gosta de ficar aprisionada nesse ambiente. Tem pessoas aqui que estão comigo há muitos anos. E eu não vejo essa pessoa mudar. Por quê? Porque não é sobre estar, é sobre fazer alguma coisa. Fala comigo aí enquanto eu bebo água. Entende? Então nós precisamos deixar as coisas passadas para trás. E como se livrar disso? Deixando. É uma decisão. Eu decido não continuar com esse luto. Eu decido não continuar com essa culpa. Eu decido não continuar com essa dor. Decisão. Gente, não adianta você dizer, é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Eu provo pra você que não é difícil. Eu provo. Eu provo porque eu sei como que é você decidir que não vai mais carregar essa mesma coisa todos os dias.
Eu tinha uma narrativa muito fiel na minha vida. Que era a minha mãe sempre, porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque é minha mãe, porque é minha mãe. Tudo eu colocava a culpa da minha história na minha mãe. Porque minha mãe era grossa, porque minha mãe me batia, porque minha mãe isso, porque minha mãe falava assim comigo, porque minha mãe falava não sei o quê. Eu não conseguia ter um perdão a ela daquilo que ela fez, daquilo que ela foi. E eu vivia remoendo isso o tempo inteiro falando, a minha mãe, porque a minha mãe, e contava pras pessoas e chorava. Meu Deus, porque você não sabe o que eu passei, que a minha mãe foi assim, que minha mãe foi assado, que isso e que aquilo. Cara, chega uma hora que o Senhor olhou pra mim e falou assim, deu. Ele usou uma pessoa pra falar comigo, exatamente como eu tô falando com você. É o seguinte, até quando você vai responsabilizar a tua mãe por aquilo que você não consegue viver? Tua mãe tá vivendo. Tua mãe tá envelhecendo e fluindo na vida dela. E você tá no mesmo lugar. Então, quando o Senhor usou alguém corajosa, como eu me sinto muito corajosa. Eu bato na tecla mesmo. Eu sou corajosa. Eu vou com tudo, mas eu vou fiel ali no que Deus tá mandando. Não tô nem aí. Nem aí. Porque você vai achar. Porque você vai pensar, ou você pega uma aula como essa e muda a perspectiva da tua vida, ou você sai da live e diz assim, eu não quero transformação. É simples. Aí a sua narrativa é sempre a mesma. É porque eu perdi a minha mãe foi embora, morreu, e eu só tinha ela. Quantos anos faz? 15 anos. Cara, tem 15 anos que você tá na mesma narrativa, do perdeu a sua mãe e você não teve vida. Você perdeu a sua mãezinha, mas você não continuou a sua vida. Sua vida não existe porque ela não está mais, ou a avó, alguém que você tinha muito apego. É o que o Senhor tá te perguntando, Ele tá te chacoalhando e dizendo, já deu. Já deu, é crescer, amadurecer, melhore. Melhore. É chacoalhar você, chacoalha você aí onde você estiver, chacoalha você e fala assim, pelo amor de Deus, mulher, melhore. Então é uma decisão. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, eu decido a partir de hoje não comunicar mais, não falar mais as coisas que minha mãe fez pra mim, porque quanto mais eu falava, mais eu sentia. Então tudo aquilo que eu repito, a minha mente entende que é de agora. A minha mente não entende que foi anos atrás. A minha mente vai entender que essa dor que eu estou sentindo é de hoje. Vocês compreendem isso aqui? A minha mente não sabe o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje. Pra ela, tudo é atual. Eu tô sentindo, você não sabe quantas vezes eu tive que ouvir uma palavra que me feriu. Pra sua mente, você acabou de ouvir essa palavra, porque é o que você passa pra ela. Ou seja, eu ouvi há 10 anos atrás, mas eu continuo presa nessa dor. A minha mentalidade traz pra mim, a minha mente vai trazer pra mim que eu estou nesse mesmo lugar todos os dias. Ou seja, ela não consegue entender que isso foi um passado, é um presente, e o que você vai fazer no futuro não é você que atualiza a sua mente. Uau! Vamos? Chacoalhão agora, porque nós estamos na penúltima aula. Um chacoalhão para a tua vida. É olhar para você e se perguntar, o Senhor está dizendo para mim ser uma mulher inteligente, uma mulher sábia. Por que raio que eu estou vivendo essa vida insensata? Uma vida de uma pessoa tola. É o que o texto está nos ensinando. E você não abre a mente. Por quê? Porque você pega a narrativa do texto, traz para aquilo que todo mundo ministra e não pergunta para a Bíblia o que ela realmente quer te ensinar com isso. Quais são essas palavras? O porquê dessa palavra? Olha aí que legal, Olha a dona dizendo pra gente, aconteceu comigo. Quando a minha mãe faleceu, minha irmã me deu um chacoalhão pra me levantar. Tem que ser. Vida segue. A dor vai existir. A perca vai estar ali. Mas a pergunta é, depois que eu sair daqui, do luto que eu preciso viver, um tempo determinado, o que eu vou fazer a partir de agora? Pra onde eu vou? Quando um casamento acaba, nós vamos falar muito sobre relacionamento a partir da próxima semana. Quando um casamento acaba, que nunca acaba. Deixa eu contar isso pra você. Eu vou te dar isso aqui logo de cara. Casamento não acaba. Não. Você pode casar com outro, mas você sempre estará ligado àquilo que um dia foi a sua primeira ligação. O seu primeiro casamento.
Por isso que é muito perigoso uma pessoa que casa 2, 3 vezes. Mas é para uma conversa para outra hora. Mas só para mim deixar já claro para você, casamento não se encerra. Casamento não acaba. Não acaba. Você vai desconectar do papel, mas você viveu algo com aquela pessoa. Aquilo sempre vai estar presente na sua vida, por incrível que pareça, até que você morra. Vai estar presente. Ruim ou bom, vai estar presente. Amei o chacoalhão, é pura verdade. Ok? Então nós vamos falar sobre isso mais pra frente. Voltando pro nosso texto de posicionamento. Seja intencional, seja uma mulher assertiva e para de ficar chorando as pitangas que foram. Aí é fácil falar, eu te provei que não é sobre ser fácil falar, é fazer. É decidir, escolher. Qual é a sua escolha hoje? Ficar amargurada ou viver uma nova fase? Porque de verdade, a sua mente não sabe. Não sabe. Vou te contar um segredo. Vou trazer algo bem chulo, mas eu espero que você compreenda a minha colocação. Você que tá aqui, você que é casada, você que já se relacionou sexualmente com alguém. Quando você tem aquela noite maravilhosa, que foi o ápice pra você. No outro dia, a sua mente entende que foi na noite anterior ou você continua sentindo, presenciando a mesma sensação daquela noite? Eu quero que você seja sincero. Quando você tem uma noite maravilhosa, durante o dia você pensa sobre ela, a sua mente, o seu corpo reage como que foi algo que aconteceu ou algo que realmente ainda está acontecendo. Eu quero que você... Eu falei que era chulo, mas é a colocação melhor para vocês compreenderem. Por quê? Porque é algo que traz pra gente uma sensação, um sentimento. Mexe com a nossa mente, com o nosso corpo e com a nossa... Com o nosso... Eita, meu Deus. O que eu falei aqui? Que era corpo, mente, corpo e espírito. E espírito, lembrei agora, é tanta coisa. Entende? Então, quando nós fazemos essa conexão com a nossa mentalidade, ela não sabe que foi ontem à noite. Ela faz o nosso corpo sentir. Ela faz o nosso corpo ter prazer. Ela traz para o nosso corpo a sensação. Se você fechar os olhos, é como se você estivesse vivenciando novamente a mesma coisa, sim ou não? Estou mentindo? Falem aí pra mim, sim ou não, gente? É só pra você saber a narrativa que a sua mente faz. Sim ou não? Fala aí comigo enquanto eu bebo uma água. Porque senão eu vou deixar essa aula pela metade, não vou te entregar tudo. Vocês não estão conectando assim tanto. Estão com medo de responder? Responde aí, sim ou não? Sim. Sim. Agora eu vou te dar outra visão. Sim, vai, responde aí, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Bora, gente. Você que está no gravado, sim ou não, escreve sim. Eu já vou saber que você está nessa parte da aula. Você escrever não, eu vou saber que você está exatamente nessa parte da aula. Eu vou dizer, uau, que incrível, ela já assistiu aí 40 minutos de aula. Sim, sim. Ah, eu estou assistindo no gravado. Vou colocar, coloca, mulher, escreve aqui. Sim, não. Por quê? Porque a mente, ela traz pro presente. Ela não tem essa distinção de ontem e hoje. Para ela é tudo agora, que tá acontecendo. Agora vem cá. Quando você sente uma dor muito forte, vamos colocar uma dor de dente, que é terrível? Quando você tem aquela dor de dente, meu Deus do céu, que não me deixa dormir, Mirielle, tem 2 semanas, 3 dias, 4 dias que eu não aguento esse dente doendo, que vai lá na alma. De repente você faz um tratamento, o dente para de doer. Na sua mente, no seu cérebro, está reservado, conectado, armazenado as dores que você sentiu. O que vai acontecer? Experimenta agora que eu estou te falando, você lembrar de uma das dores de dente mais terrível que você já viveu na vida. Eu tenho essa experiência. Cara, quando você começa a pensar, é como se você estivesse sentindo aquela dor, assim, aquele líquido que vai saindo, arrancando sua alma. Sim ou não? É a mesma coisa. Então, tanto o que é bom e prazeroso, como o que é ruim e dói, a mente, ela traz a mesma distinção. Compreendeu agora? A mente tem esse poder. Pra ela, você tá sentindo a dor exatamente hoje. Pra ela, o seu luto é exatamente agora. Pra ela,
Tudo que você está vivendo é exatamente nesse período. Não é sobre o ontem. Então, para você, passou 10 anos. Para sua mente, acabou de acontecer. Acabou. Por isso que a mente é um perigo. É um perigo para quem não sabe domá-la. Porque você vai se apegar àquilo que foi e vai manter uma vida inteira apegada em uma coisa que não é mais real. Tanto pro lado ruim que eu tô falando, como pro lado bom. Quando é pro lado bom, amém. Mas quando é pro lado ruim, é terrível. Por quê? Porque você vai caminhar a sua vida inteira até você decidir que não faz mais parte. Aí elas, se desconecta. Vai sumir isso da sua mente. Vai pra uma caixinha do nada. É tão extraordinário que eu não consigo imensurar o poder que tem a mente humana. Que Deus nos deu. Tem o poder de deletar e construir uma nova narrativa. E aí? Podemos ir para a terceira parte pra gente finalizar? Vocês estão gostando da aula? Tá tudo ok aí? Tá fazendo sentido pra você? Tá dando uns insights aí na tua vida? Bora, mulher. Bora. Vamos para a última parte. A última parte. E eu coloquei ali pra vocês também na publicação que eu fiz. Nós falaríamos sobre a descobrir a sua real identidade, como se posicionar com sabedoria e a construção de um lar. Construir seu lar, né? Uma construção do lar. Amando, uau! Você que está no gravado também, escreva aqui. Tá gostando da aula? Tá fazendo sentido pra você? Escreva aqui como que você está se sentindo. Mia, eu tô amando. Meu Deus, que aula. Uau, deu insight. Meu Deus, já mudou aqui a minha mentalidade. Escreva alguma coisa aí. Eu leio todos, tá? Eu leio todos os comentários. Está bem esclarecedora. Amei. Amei. Escrevam aí. Tá? Eu vou entregar a última parte. Onde vamos mais uns 20 minutinhos, tá bom? Então, assim, não tenha pressa pra sair dessa aula, por favor. Eu preciso entregar essa aula com todo o amor pra você. Amando. Uau. Tá fazendo sentido? Sim, as meninas estão respondendo. Amei. Então, vamos lá? Então, construir um lar. Eu falei que nós íamos falar sobre as 3 partes, tá lá na publicação, e eu vou ser fiel ao que eu coloquei pra vocês. Quando nós falamos sobre construção, nós encerramos a segunda parte, que é posicionamento. Então, só pra deixar claro, posicionamento, faxinando a casa e aprendendo com você. Ô, Glória! Olha só que legal. Isso é incrível, gente. Estou amando. Uau! Olha a Carla dizendo aí pra nós. Carla, sua linda, saudade. O que acontece? O posicionamento, ele tem que ser assertivo para o hoje e para o que você quer construir amanhã, tá? Chega de usar seu posicionamento só para o que foi. Ai, um dia eu fui, um dia eu fiz, um dia eu era isso, um dia eu era aquilo. Acabou. O que eu sou agora e o que eu quero ser amanhã. Ok? Feito, conversado, próximo. Construir um lar. Aí aqui vem a narrativa da mulher sábia edifica e a tola derruba. O que acontece numa construção? Tá? Tem as bases, fundamentos, estrutura, construa a casa, põe todos os acessórios, tudo que precisa. Depois vem a parte decorativa, vem a parte de você montar, que é a parte mais gostosa, né? E fazendo tudo. Olha que legal, ó. Eu aqui chorando por causa de alguma situação e você vem com essa live. Para de chorar. Ó, eu não vou falar engole choro porque isso não é bom. Mas assim, para de chorar. Tá bom? Para de chorar. Respira e diz, cara, eu dou conta disso aqui, eu vou me posicionar e vou resolver. Não precisa ficar chorando. Certo? Por que eu não uso a expressão engole o choro? Porque isso é prejudicial à nossa vida. Não engole o choro. Se essa fase é pra chorar, a gente chora. Quando não é, enxuga as lágrimas, não precisa chorar. Vocês vão aprender tanta coisa. Tanta coisa. Tem tanta coisa nova pra me entregar pra vocês que tá simplesmente maravilhoso. Bora. Então, construir. Construir é do zero. Mas quando você já tem uma estrutura, você já tem uma casa, você já tem uma família, nós não construímos. Nós reconstruímos. Por que eu vou falar isso? Porque eu não concordo com uma nova construção. Existe a reconstrução familiar. De novo, não existe a construção familiar. Só para quem é zero, nunca teve. Ok? Então a construção familiar, vamos abrir aqui? Uma construção familiar é para alguém que nunca casou, que não tem filho, que está no relacionamento, no noivado e indo para o casamento. Isso é uma construção
família. Ok? Vocês que são solteiras, vocês que estão aí noivas, eu vou entregar um conteúdo para vocês a partir de junho, especial, de 4 aulas consecutivas, para você se perguntar: estou dentro de uma relação boa, que não é tóxica? Realmente eu caso com essa pessoa? Realmente faz sentido eu estar construindo algo? E o que eu quero para o meu futuro? Então, assim, são 4 narrativas, eu vou entregar 4 aulas. Você que tá aqui, que é solteira, que você que está noiva, você que quer casar, você precisa estar comigo e atenta, porque eu vou trazer para você essas 4 aulas com uma narrativa de você se perguntar. Ai, mim, se depois de tudo eu descobrir que não quero casar, amém, que foi antes de casar, tá? Ô, mim, mas eu tô com tudo pronto, e agora? A decisão é sua. Se depois dessas aulas você compreender que está fazendo a narrativa errada, não queira reconstruí-la na frente, porque dá muito trabalho. Aproveita que não construiu para fazer tudo certo. No sentido que eu digo assim, tudo certo não, porque a gente sempre vai errar em alguma coisa, mas tudo conforme o que é de verdade. Não dentro de uma perspectiva, uma narrativa totalmente fora do comum. Pronto, já deixei essa brecha aqui para vocês. Você que está aqui no gravado, realmente, fica esperta. A partir do dia, não vou falar do dia não, vou deixar vocês curiosos para qual vai ser essas aulas. Tem solteiro aqui? Fala comigo. Cadê as mulheradas que são solteiras ou estão aí a caminho do altar? Estão sendo já noiva e tudo. Coloca aí, eu sou solteira, eu sou noiva. Só para mim saber. Escreve aí, quem é solteira e quem é noiva. Escreve aqui, Mi, eu sou solteira. Mi, eu sou noiva. Escreve. Gente, hoje eu não consegui pegar um copo. Tem que ser uma garrafa, que eu tô com a minha garganta queimando. Vai. Solteiras e noivas. Colocam aqui, sou solteira, sou noiva. Só pra mim saber, tá? Por quê? Porque essas aulas vão ser incríveis pra vocês. Meu Deus do céu, vocês vão ser mulheres muito pontuais. Tanto pra conseguir agora uma nova estrutura de um relacionamento, como chegar até o altar com uma base fortalecida. Olha que incrível. Solteira. Uau, já tem solteira aqui. Porque eu sei que a maioria das mulheres que me seguem são casadas ou estão separadas, tá? Então, você que tá separada, você é solteira. Coloca aqui. Ou então coloca aí, separada. Ah, eu sou viúva. Vai casar? Ah, não quero casar. Vigia. Ó, conteúdo que eu vou entregar é único, maravilhoso. Simbora. Enquanto vocês vão escrevendo aí, eu vou continuar a nossa aula. Viúva à procura de um novo barão. Eu amo vocês, cara, demais. Olha isso. Vocês estão lendo, né? Estão vendo. Então, é isso. Agora, imagina, depois que você assistir essas 4 aulas e conseguir entender, de fato, como procurar e encontrar a pessoa que é ideal pra você. Porque a gente fica, eu vou orar pro Senhor enviar. Tá, mas o Senhor vai enviar quem? Se você não sabe a narrativa do que você quer. Ah, parou. Senão eu vou te dar muito spoiler. Bora. Então, construir é pra quem não tem. Reconstruir é para quem já tem. Então, reconstrução, primeiro, reconstrução de casamento é para quem o marido foi embora com outra mulher, se separou e ela vai ter que viver uma nova narrativa dentro da vida dela, sozinha ou com alguém que acabou de conhecer. Eu não vou isentar nenhuma dessas partes, porque nós temos todas essas mulheres dentro desse contexto aqui da minha página. Então, eu vou trabalhar com todas vocês, tá? Aí, o que que acontece? Então, quando eu falo sobre reconstrução, vamos falar de um casamento em crise. De um casamento que está à beira da ruína. De um casamento em que os dois, marido e mulher, já não estão mais conseguindo lidar um com o outro. Então, quando a Bíblia fala pra mim que a sábia edifica e a tola destrói, todo o contexto que eu já te dei, toda a estrutura que eu já te entreguei, da identidade, do posicionamento, eu quero te entregar como família agora. Essa é a última parte da nossa aula. Eu quero te entregar como família. Uma família que já está vivendo, tá? Então, eu vou pegar aqui pessoas que estão dentro desse relacionamento, que estão nesse momento conturbado e não conseguem. Meu casamento tá assim, um separa e volta, ou 2 dias eu amo, no 5 eu odeio, 15 dias sem se falar, 30 dias sem olhar na cara um do outro. Esse tipo de casamento precisa se alinhar a uma reconstrução. Mas essa reconstrução só acontece com sabedoria. E eu sei que tem todo o contexto daquela mulher que vai dizer pra mim assim, ah, mas eu já fiz de tudo e ele não muda. Não é sobre ele. Ok?
Por um momento, nós vamos esquecer ele e perguntar sobre você. Qual é a sua identidade? Qual é o seu posicionamento? Como você está nesse relacionamento? De novo, qual é a sua identidade? Qual é o seu posicionamento? E como você está dentro desse relacionamento? Como que você lida com tudo isso? Como você está conseguindo lidar com tudo isso? Olha que incrível. Eu atendi semana retrasada uma senhora, 50 e poucos anos. E é incrível o relato dela, porque ela chegou até mim e falando que a vida dela estava muito difícil, que ela não conseguia lidar com algumas sensações que ela estava tendo, alguns sentimentos. E nós descobrimos que o problema maior dela era relacionado ao ato conjugal, marido e mulher. Ok? 50 e poucos anos. Ou seja, a minha crise de casamento foi há 14 anos atrás. Eu não estou isenta de ter uma crise conjugal. Só que hoje eu tenho uma crise conjugal com a mentalidade que eu tenho, todo o preparo e ensinamento que eu obtive e continuo exercendo, eu consigo lidar com essa crise de forma diferente que eu lidei antes. Por quê? Porque lá atrás eu me separei. Voltamos? Sim. Calma, gente, eu não sou uma mulher separada. Eu voltei com a mesma pessoa. Aí, dei seguimento. Hoje, com a estrutura que eu tenho, com aquilo que o Senhor me ensina, com o posicionamento, com a identidade, eu consigo alinhar. Por quê? Porque eu aprendi. E é isso que você está fazendo aqui, você está aprendendo. Então, quando eu falo sobre uma reconstrução, eu só reconstruo aquilo que existe. Não tem como eu reconstruir algo que não foi construído. Existe essa possibilidade? Vocês me dizem. Não tem como eu reconstruir uma caneta se ela não existe. Tem como eu construir uma caneta do zero. Mas reconstruir só algo que já é existente. Então eu quero que você olhe para você, olhe para a tua vida, olhe para o teu casamento, olhe para o teu lar e se pergunte: eu estou sendo sábia? Ou eu já cansei, estou sendo tola a ponto de estar destruindo tudo e eu achando que tá tudo bem? Ok? Eu quero que você se faça essa pergunta. Eu sou uma tola. O que eu faço? Você vai aprender a ser sábia. Você vai mudar a narrativa da sua vida. Da sua vida. 3 pontos principais que você precisa compreender dentro de um casamento, dentro de um lar. Para a reconstrução começar a existir. Ponto 1. Como você está se relacionando com você? Como está o seu amor próprio? Você ainda se respeita? Você ainda se ama? Você se valoriza? Você se ouve? Você tem opinião? Você tem desejos? Aí você vai se perguntar e vai responder tudo isso. Ok? Segunda visão de dentro de um casamento que precisa de uma reconstrução. Eu não consigo mais me relacionar com meu marido. Perdi todo o prazer, todo o tesão. Não dá. Um perigo iminente. Se pergunta, por que eu não tenho? O que me atingiu? Aonde eu estou pensando? No que eu estou focada? Aí, algumas vão olhar pra mim e vai dizer assim, a forma que ele me trata. Mas eu te perguntei primeiro como você se trata. Vai fazer sentido quando eu terminar isso aqui. Tá? Então, como você se trata, como você se respeita, como você se ouve, como você se vê. A segunda parte é, por que eu não tenho mais desejo? Por que eu não tenho tesão? Por que eu não consigo mais ver ele como alguém pra mim? Quem eu substituí ele? Porque talvez você tenha substituído o seu relacionamento masculino aqui, de marido e mulher, você que é homem, você vai substituir pela tua filha. Ah, não, porque todo o amor agora eu vou entregar aos meus filhos, vou entregar ao meu trabalho, vou entregar à minha mãezinha. Aí você substitui aquilo que deveria ser dado para tua esposa para outra pessoa. Não existe um eu não amo mais. Existe um eu substituir aquilo que eu sentia por outra pessoa. A quem você colocou? No caso das mulheres, vou te fazer se perguntar, ok? Então, na fase 2, perguntas. Então, porque eu não tenho desejo, porque eu não tenho tesão, a quem eu coloquei esse amor, esse desejo? A quem eu coloquei toda essa dedicação que eu deveria ter com o meu casamento? Pra quem foi? Talvez você colocou pros seus filhos. Você tirou do casamento, ou seja, eu não dou mais atenção, eu não tenho mais carinho, eu não quero me relacionar. Então eu tirei toda essa, estrutura aqui e levei para outro ambiente. Qual é esse outro ambiente? Pros filhos.
Pros netos, pra quem é vó. Quantas mulheres hoje não vivem mais os seus relacionamentos porque a vida dela todinha é cuidar do neto? Ah, eu vou falar. Quantas? Ah, meu casamento está em crise. Claro, seu neto vive dentro de casa. É de manhã, à tarde, à noite, viaja com vocês, vive com vocês. Vocês não têm uma vida de casal. Desculpa. Quem construiu uma nova família foi teus filhos. Quem tem que criar dos filhos deles é eles. Você é avó, você não é mãe dos seus netos. E não adianta tentar trazer aquilo que você não foi com os seus filhos para os netos. Porque tem muita mulher, e eu vou entregar essa aula, as avós vão me odiar, mas eu vou entregar esse conteúdo, que é 3 tipos de vó. A narcisista, e eu não vou trazer as outras 2, que é pra você assistir a aula. Vou trazer. O perigo das vós. 3 tipos de vó que é perigoso. E aí eu quero que você se veja nelas. Mas aqui nós estamos falando sobre a estrutura familiar. Você, casamento. E se pergunta, tá? A quem eu estou substituindo? Eu estou colocando outra pessoa neste lugar. Gente, às vezes você está colocando, nem é pessoas. Pasmem vocês. Vocês podem estar colocando outras prioridades. Seu trabalho, a igreja, os amigos. E aí? Já tinham pensado nisso? Alguém disse aqui pra nós, ó. No relacionamento, ela fala assim pra nós: eu estava sendo tola, mas depois da aula de ontem, tenho um desafio a cumprir com os filhos. Olha só que legal. Ela ainda tá aqui pensando na aula que nós tivemos ontem, que foi surreal. Foi surreal. E hoje, eu quero que você pense sobre isso. E aí eu sei que tem mulheres aqui que já perderam o casamento. Por quê? Porque nunca fez essa avaliação, nunca se perguntou, nunca se permitiu, nunca entendeu que o jeito de ser tola não é. A Bíblia não tá mandando você dar conta da casa inteira. A Bíblia tá mandando você ser inteligente. E toda pessoa inteligente, ela se pergunta e se responde. Ela avalia o que está acontecendo. Ok? Terceiro e último, que eu quero que você observe dentro do seu relacionamento conjugal. Conjugal. Terceiro ponto que você precisa se perguntar, ok? Eu ainda me importo com essa pessoa? O que essa pessoa causa em mim? Ódio? Ou no fundo, eu ainda tenho muita vontade de me ficar bem com ela? 3. O que me limita a perdoar e continuar e viver algo novo? Qual é o limite que você colocou? Porque os limites só são dados por nós. Eu ponho limite, você coloca limite. Todos os limites são dados por mim e por você. Eita! A aula de vó vai ser assim maravilhoso. Vocês vão apanhar muito, cara. Muito. Mas vai valer muito a pena. Ah, mas você é vó? Não sou e não interessa. Eu vou entregar esse conteúdo. Por quê? Porque eu conheço um monte de vó. E ó, tem aproximadamente 3 meses que o Senhor me deu essa aula e eu ainda não entreguei. 3 meses que eu tô com esse conteúdo e eu não entreguei. E eu vou entregar. 3 tipos de vó. Minha mãe ficou passada, eu só falei com ela sobre um. A minha mãe tava em... Meu Deus, eu falei, só sobre um. Agora imagina quando eu te der os 3. Terrível. O Senhor tá nos chamando para viver uma vida nova. Então o segredo de Provérbios 14 revela sobre você, mulher. O segredo de Provérbios 14, versículo 1, não está relacionado somente ao seu lar. Ele revela a você. A estrutura, essa casa, chama-se você. Chama-se você. Opa! Então, dentro de toda essa narrativa da aula, Mirielle, você está me dizendo que o texto que está saltando o versículo para mim, ele não está sendo assertivo no requisito só família. Não. É sobre você, mulher. Porque o texto vai dizer, a mulher sábia, inteligente, posicionada, que tem identidade, que reconstrói, ela sabe como fazer.
A tola abre mão, se limita, guarda rancores e não consegue mudar. Olha aqui, ó. Eita, é forte. Acho que vou ter que mudar de casa. Virou uma chave aqui, me muda. Muda. Tenho testemunho. Vou compartilhar com você agora. Ela falou sobre isso, me veio agora, uma mentorada minha. Gente, a vida dela é outra. A mulher durante 12 anos morando junto com a sogra. Não que seja ruim a sogra, ok? Mulheres, calma. Não me matem. Não que seja ruim, mas tem um limite. E muitas vezes esse limite não existe quando nós moramos juntos. E eu falei pra ela, meu, avalia. Mesmo que a casa é sua, sai daí. Vai alugar uma casa, vai viver uma vida diferente. Era coisa assim, dela abrir a porta, tá todo mundo sentado na casa dela pra jantar, pra almoçar, pra tomar café. Ela não tinha privacidade. Ela não tinha vida, ela não tinha convívio. E aí ela falou, eu tenho medo do como meu esposo vai reagir. Eu falei, pergunta pra ele. Eu trabalho muito com casais, gente. É incrível. E eu nunca vou esquecer do áudio que ela me mandou. E ela dizia assim, Mi, eu falei com ele, perguntei, olha amor, eu vou sair do emprego, eu vou receber X. O que você acha da gente alugar uma casa e sair desse ambiente para viver uma vida nova? Gente, o marido dela começou a chorar. Ela conta, faz um tempão, então eu não vou ter esse áudio aqui, mas as meninas que estão me ouvindo, elas sabem que esse testemunho é verídico. Ela sempre esteve nas minhas aulas e ela falou, gente, sou eu, sabe? E ela chorava, ele chorava e disse pra ela, quantas vezes eu pensei sobre isso, como eu sonhei com esse momento. Então, às vezes, a falta de comunicação dentro de um casamento está sendo o principal motivo da destruição e vocês não estão entendendo. E ela começou a dizer, ele chorava. E ele falava, meu Deus, era tudo que eu queria ouvir. E na mesma semana começaram ali a providenciar, a mudar. E tudo foi se encaixando. Hoje a mulher está abençoada, vivendo com a família dela, com os filhos dela, longe de todo mundo. Vivendo em família, mas cada um no seu quadrado, com um tempo determinado se junta, faz ali um almoço, sei lá, sabe? E fluiu, foi viver. Olha que incrível! E quantas vezes eu e você estamos presas em ambientes que o Senhor já disse, esse é o seu problema maior, é o ambiente que você não tem coragem de sair. Se movimenta, mulher. Se movimenta. Eu preciso me movimentar para que o Senhor possa agir. Eu continuar no mesmo lugar, eu limito Deus. No sentido assim, não, tá bom aqui, tá confortável. Ele vai dizer, então tá bom, eu não vou fazer. Eu não vou ir, não vou fluir. Então, se você ver ela contando, e eu lembro que na minha página antiga, eu tinha até o testemunho dela, que ela gravou e mandou aqui. Mas como eu tirei a página, já vai fazer agora 2 anos, a gente desfez a página antiga, eu não tenho como recuperar todos esses conteúdos. Mas quem estava aqui há 4 anos, 3 anos, vai lembrar dela, cabelinho bem curtinho. Eu esqueci o nome dela agora, deu um branco, mas já eu lembro, e aí eu falo pra vocês. E ela fez um depoimento ali e falou... A mim chegou na minha vida no momento crucial em que eu estava aprisionada. E aí Deus deu o direcionamento. Nós mudamos de casa. E eu lembro que até o gás Deus providenciou. O valor certinho que ela tinha para o caminhão de mudança. O cara falou para ela, quanto você tem? Ela falou, tem um X. Ele falou, tá bom, vou fazer sua mudança por esse valor. Tudo Deus movimentou. Ela reformou a casa, entrou. Viveu uma vida. Então assim, aonde está o meu limite? Aonde eu estou aprisionada? Por que eu não reconstruo? Porque eu não tenho capacidade de compreender o que de fato está acontecendo. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você. Só há movimentação espiritual na vida de quem se decide movimentar. Não tem como o céu movimentar-se se você está sentada choramingando sem dizer o que precisa dizer e fazer o que tem que ser feito. O céu não se movimenta a favor de alguém que está estagnado. O céu não se movimenta em favor de alguém que está paralisado. O céu não se movimenta em favor de alguém que está ali só chorando e não fazendo nada. Então a aula de hoje é o segredo que Provérbios 14:1 revela é sobre você, mulher. Você, mulher. E aí eu vou colocar o tema lá. Descubra o segredo de
de Provérbios 14, 1. O que realmente ele quer dizer. Como foi para vocês descobrir? E isso que eu diminuí aqui para nossa aula, porque eu vou entregar isso aqui em um conteúdo de 2 horas de palestra. Dia 7 agora de junho, eu tenho uma palestra de mulheres para entregar. Eu vou trazer dentro desse contexto. Eu quero trazer para você, eu quero que você me diga. Como foi para você se ver nesses 3 ambientes? A identidade, sabedoria e um lar reconstruído. Como que você vai agir daqui para frente? Anota. As perguntas que eu fiz, responde. Deixa eu ver se eu tô com o meu livro aqui. Eu acho que eu não tô com nenhum meu aberto. Mas até no livro que eu escrevi, gente, que eu tenho um livro que é Mulheres como Luzeiros no Mundo, volume 2. Ah, eu não tô com ele aqui. Não tem. Eu acho que ele tá pra lá. O que acontece? Dentro do livro, tem uma página que eu faço perguntas pra vocês saberem como está o casamento de vocês. É incrível. Então, eu sempre trabalhei nessa narrativa familiar. É onde o Senhor me usa e é onde eu ficava fugindo, se escondendo. E o Senhor sempre aqui, Mirielle, vai. Mirielle, vai. Mirielle, vai. E oh, meu Deus. E finalizei aqui a jornada da mulher inteira em Deus. Amanhã, nossa última aula. Finalizei a aula agora 59 de 60. Essa que você está assistindo. Sou grata ao Senhor por me dar, né, essa força, porque nós vivemos uma guerra, uma batalha espiritual, onde eu fiquei doente, nós paramos um tempo, eu fiquei doente acho que 2 semanas, não foi, meninas? Que eu não conseguia mesmo abrir live, não conseguia, não tinha voz, era muita febre, muita dor de cabeça, e eu falei, eu vou parar. Aí parei, respirei, voltei. Quando eu voltei, aí eu falei, gente, eu tô sobrecarregada porque eu queria fazer tudo de uma vez. Aí parei de novo, e aí o Senhor me conduziu a finalizar e entrar numa nova parte assertiva, conduzida por Ele, e a gente vai seguindo, tá? Então você que está aqui, ficou nessa aula até o final, não para de me seguir, não sai dessa página, tem conteúdos incríveis disponíveis para você, dá para maratonar aí a semana inteira, tem mais de 113 aulas disponíveis para vocês lá no YouTube, aqui no Instagram tem muita aula, se você subir aí o meu feed, gente, lá embaixo tem cada aula, que vocês não estão entendendo. Tem sobre medo. Eu vou até abrir aqui, ó. Vou mostrar pra você. Deixa eu mostrar pra você agora, ao vivo. Ao vivo. Olha isso aqui. Eu tava até dando uma olhadinha hoje. Ó. Essa aqui é a minha página. Eita, que iPad sujo. Misericórdia. Calma aí. Calma aí. É ao vivo. Ó. O que acontece? Vem cá. Vem comigo. Ignora aí. Ah, me respeita. Tenho muita coisa pra fazer pra estar limpando o iPad toda hora. Deixa eu abrir de novo. Vamos lá? Essa aqui é a minha página. Cadê minha página? Essa aqui é a minha página. Aí você vai subir. Ó, vou subir junto com você. Presta bem atenção no que vai acontecer aqui. Ó. Aqui a gente tá na jornada, foi quando começamos. Agora, olha aqui embaixo o tanto de aula que eu tenho. Eu tenho com as minhas convidadas. Essas aulas aqui são simplesmente assim, sobrenatural. Essa aula, que é sobre a Jornada da Mulher Inteira, a primeira edição que a gente fez, aonde nós falamos sobre o poder da mulher dentro do seu lar. Com convidadas, essas mulheres pregaram muito, gente, ministraram palavras assim, surreal, sobrenatural. Aqui nós temos sobre vida, nós temos sobre, níveis de consciência, profetizando sobre a tua vida, saia do aprisionamento. Eu vou ler rapidinho aqui pra vocês, ó, pra fechar a aula. O pai do orgulho é o próprio diabo, vencendo o orgulho, manifestações do orgulho, deixando o lixo passado para trás, jogue para fora os entulhos. Meu Deus do céu, o que fazer na nova estação? Como chegar na nova estação? O tempo é o teu inimigo ou o teu amigo? O fracasso não é real. Gente, tem muita aula, muita aula. O que você está vivendo? O que você está fazendo com o seu tempo? Vai chorar até quando? O que realmente importa? A mulher inteira não é invejosa.
Tem uma canção em seu lar. Gente, é lindo demais. O que fazer com as escolhas erradas? Quem é você, mulher? Gente, simplesmente assim, aulas libertadoras. Nós temos uma sequência aqui, que é a Liberte se você tem a chave. Essa sequência de aulas, você também vai achar ela lá. Olha, dona, você vai encontrar ela lá no YouTube, na playlist. Ela tem 5 aulas somente, mas foram 5 aulas assim surreal. Se liberte, é isso? Liberte se você tem a chave. São 5 ou 4 aulas? 5 aulas, eu acho. 5 aulas na sequência pra você. É linda. Então, assim, conteúdo aqui não falta. Aprendizado aqui não falta. Agora é você que tem que entender. Tá? Compreender. Eu quero pôr em prática ou só quero ficar assistindo? Se for só pra assistir, não faça isso. Porque você só vai ver meus erros, você vai ver meus defeitos, você vai ver minha gagueira, você vai ver minhas palavras erradas, você vai ver que eu não tenho uma dicção tão bonita assim, tá bom? Você vai começar a olhar muito pra mim, falar do meu cabelo ontem, falar do meu cabelo como tava hoje, falar do meu cabelo como tava semana passada. Você vai começar só a olhar minha roupa, olhar isso, olhar aquilo. Não, não, não. Assista pra pegar esse conteúdo, consumir esse conteúdo e praticar. Combinado? Se você for alguém que só assiste e só tem um olho crítico, não faça isso, não assista. Não assista. Ó, foi assim que eu comecei a te seguir. Uau! Para de ter preguiça, passa lá e procura as aulas. Tem tudo pra vocês, tanto aqui no Instagram, como lá no meu canal no YouTube. No YouTube ainda tem mais, é mais fácil de encontrar, tá bom? Comecei a jornada da mulher inteira com o meu casamento quase destruído. Fui te assistindo, orando, buscando meios de restaurar o meu casamento. E hoje, graças a Deus, tenho um casamento reconstruído. Ai, meu Deus do céu, obrigado, Senhor, por chorar. Gente, eu amo. Eu vou printar esse testemunho. Voltei, eu pausei o vídeo. Printei esse testemunho, eu tô chorando. Uau, eu amo. Amém, 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 amém. Olha só, Deus sabe como vem assim, com tanto assertivo ao meu coração. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por compartilhar. Sabe, mulheres ali que alianças já estavam engavetadas. Deixa eu contar isso pra você. Eu tenho uma aqui, eu não lembro o nome dela. Gente, eu não sou muito boa de decorar nome, tá? E fisionomia é se eu te ver muitas vezes aqui no... E muita gente às vezes nem coloca foto. Coloca um versículo, alguma coisa na coisa do perfil e eu não consigo conectar você. Mas fora isso, gente, de verdade, e vocês não sabem o quanto eu amo viver isso aqui com vocês. E é incrível quando a gente recebe testemunhos como esse. Então ela estava também, essa que comentou com a gente, outra, né, não essa. E ela disse, a minha aliança estava na gaveta há mais de 3 meses, se eu não me engano, 3 meses. Eu e meu marido não estávamos nos falando. Eu não queria mais saber de nada. E uma aula que ela assistiu, e eu nunca vou esquecer, que é sobre o lar, a canção do lar, se eu não me engano, foi essa live que ela assistiu. E ela ali começou a me seguir, consumiu os outros conteúdos, e ela falou, quando eu terminei a primeira aula que você entregou sobre casamento, eu abri a gaveta, eu coloquei a aliança, e foi a primeira coisa que o marido dela notou quando chegou em casa. E dali pra frente ela foi viver uma vida restaurada. Então, eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que continua sendo o mesmo. E eu creio que nós vamos viver testemunhos ainda assim, ó, surreal. Surreal. Quem crê? Além de mim. Eu creio muito, 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 muito. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amo sua vida. A nossa aula 59 de 60 está encerrada. E amanhã eu te espero. Eu vou fazer... Amanhã é sábado, né? Vou fazer às 10, tá bom? Às 10 horas da manhã. Farei às 10 a nossa última aula. 60 de 60. Espero você. Um resumão de tudo que vivemos. E eu creio que será lindo. E eu já tô aqui querendo já que chegue logo a data de junho que eu vou estar com você de novo. Pra gente dar continuidade a algo lindo que o Senhor colocou no meu coração. Amo a sua vida, amo a sua casa. Oro por vocês todos os dias e que o Senhor transborde cada dia mais. Gratidão por tudo. E a gente se vê amanhã. Cheiro!